Nessa questão a gente tem que marcar com V as verdadeiras, F as falsas e somar as alternativas verdadeiras. A primeira diz que cargas elétricas positivas abandonadas em repouso em uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme deslocam-se para a região de menor potencial elétrico. Isso é correto. Cargas positivas tendem naturalmente a deslocar-se do maior para o menor potencial. Vamos ver isso numa representação de um campo elétrico uniforme. Vamos supor uma placa positiva, uma outra placa negativa. Sabemos que o campo elétrico entre duas placas extensas, planas, com distribuição homogênea de carga, é horizontal para a direita nesse caso. Ele é uniforme, né? Nesse caso aqui horizontal para a direita, e podemos afirmar que a placa positiva é a placa de maior potencial elétrico. A placa negativa seria a placa de menor potencial elétrico. Sabemos também que os potenciais diminuem no sentido das linhas de força. Observando que as linhas de força do campo elétrico se dirigem da esquerda para a direita, como mostrado no desenho, podemos afirmar que os potenciais diminuem nesse mesmo sentido. Sendo assim, uma carga positiva abandonada nessa região sofrerá ação de uma força de origem elétrica na mesma direção e sentido do campo elétrico, mostrando que elas se movem do maior para o menor potencial elétrico. Portanto, a afirmativa 1 é verdadeira. A afirmativa 2 diz que cargas elétricas negativas abandonadas em repouso em uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme movem-se na direção e no sentido do campo. Aproveitando a mesma figura, a gente pode representar uma carga elétrica negativa. Sabemos que na carga negativa, a força de origem elétrica é representada contrário ao sentido do campo elétrico. Portanto, a carga negativa tende espontaneamente a se mover na mesma direção, porém no sentido contrário ao campo elétrico, e não no sentido do campo, como afirma a 2. Portanto, número 2, falso. Afirmativa 4. Linhas de força de campo elétrico são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Imaginemos uma carga geradora pontiforme criando um campo elétrico na região do espaço. Sabemos que o campo elétrico gerado por essa carga pontiforme tem o comportamento divergente mostrado na figura. Muito bem. As superfícies equipotenciais são superfícies onde o potencial é o mesmo. No caso de cargas pontiformes, as superfícies equipotenciais, elas podem ser representadas no plano por uma circunferência. Na verdade, no espaço, elas têm o formato de uma esfera. Podemos observar que as superfícies equipotenciais são perpendiculares às linhas de força nessa situação. Ao analisarmos, por exemplo, um campo elétrico uniforme, onde podemos considerar placas planas extensas com distribuição homogênea de carga, sendo, por exemplo, a placa da esquerda positiva e a placa da direita negativa, observamos que as linhas do campo elétrico dirigem-se da esquerda para a direita. Elas divergem da placa positiva e convergem para a placa negativa. Nesse caso, a própria placa seria uma superfície equipotencial e, como a gente sabe, as superfícies equipotenciais, nesse caso, poderiam ser representadas dessa forma, mostrando também que elas são perpendiculares às linhas de força do campo elétrico. Portanto, a afirmativa 4 é verdadeira. Afirmativa 8. Aos campos de forças conservativas, como o campo elétrico, associa-se o conceito de potencial. Normalmente analisamos aqui dois campos. O campo gravitacional, que é o campo gerado por massas, como por exemplo a Terra, e o campo elétrico, que é gerado por cargas elétricas. No caso do campo gravitacional e do campo elétrico, temos as seguintes forças: a força da gravidade, ou força gravitacional, e no caso do campo elétrico, a força elétrica. Ambas as forças são chamadas de forças conservativas, pois elas não dissipam a energia do corpo. O trabalho dessas forças não retira energia do corpo, conservando a energia total. Sendo essas forças conservativas, os campos gravitacional e elétrico associados a elas também são campos conservativos. E em ambas existe o conceito de energia potencial. No caso do campo gravitacional, temos o conceito de energia potencial gravitacional. E no caso do campo elétrico, temos a chamada energia potencial elétrica. Portanto, a afirmativa 8 é verdadeira. A afirmativa 16 diz que em um campo conservativo,
como o campo elétrico, o trabalho realizado por uma força conservativa, no caso seria a força elétrica, para deslocar uma partícula de um ponto a outro do campo, independe da trajetória da partícula. O trabalho da força elétrica para deslocar uma carga de um ponto A até um ponto B pode ser calculado pela carga a ser deslocada, no caso uma carga de prova, vezes a diferença de potencial entre os pontos, desde onde ela sai até onde ela chega. Observem que a própria equação do trabalho não depende da trajetória. Nós temos que o trabalho da força elétrica depende simplesmente da carga a ser deslocada e da diferença de potencial entre dois pontos. Portanto, o trabalho de forças conservativas não depende da trajetória. A afirmativa 16 é verdadeira. Somando as afirmativas corretas, 16, 8, 4 e 1, nós encontramos 29, que é a resposta do exercício.